está no ar o Terra Santa TV. Você não está se confundindo hoje, quem está apresentando sou eu, Rosane Botelho. Infelizmente a Carla não pôde estar presente, mas por uma boa causa. Está sendo homenageada como professora, uma professora maravilhosa. Deixar até os parabéns aqui para ela, de toda a equipe do Terra Santa TV, da Comunicação Livre. Um beijo imenso, porque todo dia a gente aprende contigo, minha querida. Então você sempre vai ser uma super professora para a gente, para os seus alunos. Então parabéns pela homenagem que você foi receber hoje. Infelizmente não está aqui presente, mas tudo bem. Hoje o Terra Santa TV conversa com o Luciano Vasconcelos. Tudo bem, Luciano? Tudo ótimo, Rosane. Hoje a gente vai falar sobre o Tai Chi Chuan, mas antes nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Quarta Mostra Casando com Estilo e Eventos. Um encontro dos melhores profissionais de casamento com o charme da região serrana. Venha se encantar. www.casandocomestilo.com.br. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! E o Terra Santa TV hoje recebe aqui o Luciano, Vasconcelos, que é instrutor de Tai Chi Chuan. Tudo bem, Luciano? Tudo ótimo, hein? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que é o Tai Chi Chuan, porque às vezes a gente olha as pessoas que praticam, né? A gente não sabe se é uma dança, se é uma luta, nós que somos leigos. Então explica pra gente um pouquinho o que é o Tai Chi Chuan. Podemos dizer que o Tai Chi Chuan é um pouquinho disso tudo. Ao mesmo tempo que ele é uma arte marcial, ele tem a suavidade de uma dança e uma arte terapêutica, né? Na origem do Tai Chi Chuan, a origem histórica, ele foi criado por Shen Wanting entre o século XV e XVI, e esse era um praticante de artes marciais, ou seja, ele vinha era o nono na geração da família, e ele desenvolveu a suavidade dessa arte ao envelhecer. Ele tinha que proteger o vilarejo e não tinha como usar a força bruta para vencer soldados militares. Então, ele era um profundo conhecedor de técnicas terapêuticas, massagem como Qigong, e foi cuidando de juntar uma coisa com outra, mas a filosofia do Yin e Yang deu o Tai Chi Chuan, uma arte super suave, agradável, mas ao mesmo tempo esconde todo um poder de explosão a partir do autocontrole. E é interessante, igual a gente estava conversando fora antes de começar a gravar, que existem várias modalidades dentro do próprio Tai Chi Chuan, né? Que tem alguns acessórios que usam e tal. Conta um pouquinho pra gente, como é que funciona isso? Então, quando o iniciante começa o Tai Chi, ele começa criando a coordenação motora dele dentro da própria arte. Logo em seguida, ele poderá ter a opção de optar por uma modalidade com uma arma, por exemplo, aprender um leque, aprender uma espada, aprender um bastão, e já seria uma coisa para um aluno um pouco mais avançado. Né? E quando você diz o leque também pode ser uma arma? Sim, poderia ser usado como defesa pessoal sem nenhum problema. E como que funciona esse trabalho que você faz realizado dentro do Terra Santa? Porque a gente estava conversando, você faz, ali tem o Tai Chi, tem um trabalho de meditação, tem outros trabalhos. Como que funciona no todo? O Tai Chi dentro do Terra Santa, ele funciona como uma ferramenta para a gente trabalhar a saúde, principalmente a saúde. Hoje a gente trabalha em 2 projetos com o Tai Chi, que é o Fórmula do Bem-Estar, que é um projeto voltado para pessoas acima dos 65 anos, e a gente tem visto, ele tem ajudado a integrar as pessoas, ali dentro fazendo exercícios, elas geram um grau de amizade muito interessante. Porque o bacana ali é que você trabalha com adolescentes, né, com jovens e com os idosos. Então, assim, a gente pode dizer que qualquer pessoa pode
estar praticando Tai Chi Chuan, pode estar praticando esse tipo de atividade? Sim, o projeto, por exemplo, aberto a todas as idades, Cultura pela Paz, a gente tem uma turma com alunos desde 10 anos de idade, onde o mais velho hoje da turma está com 72 anos. Nossa. E todos participam. É claro que, ora, a gente separa momentos, práticas mais intensas, deixa com os jovens, práticas mais suaves com aqueles que são mais maduros. E como que você consegue colocar uma criança, que geralmente a criança é mais agitada, focar na prática ali, ficar relaxada, poder se soltar? Como que é isso? Qual a diferença, de repente, de tratar de uma criança para uma pessoa idosa? Porque o idoso, bem ou mal, ele já tem uma calma própria, né? A criança, se bem que não são todos, né? Toda regra tem sua exceção. Já a criança já costuma ser mais levada. Tem acontecido uma coisa muito legal dentro na experiência das aulas, é que para mim é um fenômeno muito legal, porque às vezes eu coloco assim uma dinâmica um pouco mais ativa e vejo o pessoal, que seriam os mais idosos, mais maduros, querendo fazer. Aí de repente os jovens veem lá, eu quero fazer uma coisa, então eles acabam me indicando qual o trabalho que eu devo fazer com eles. Isso pode se dizer, de repente, que é uma necessidade do que a pessoa precisa. Isso. Não simplesmente a pessoa não vai aprender a arte do Tai Chi, ele tem que se adequar à arte. Mas, antes de tudo, a arte deve se adequar ao ritmo da pessoa também. Então, no caso, assim, por exemplo, você pega uma pessoa muito agitada, Vamos. igual uma pessoa mais elétrica, trabalha mais a parte de... Então, nós vamos iniciar uma pessoa que é muito agitada. Com muita tranquilidade, a gente aos poucos vai levando ela a experimentar a suavidade. Ela inicia fazendo um Tai Chi um pouquinho mais rápido, lembrando que Tai Chi é um Kung Fu, são movimentos de Kung Fu, e é uma técnica de aprimorar o Kung Fu. O nosso grão-mestre, o Shen Xiaoang, diz que o Tai Chi Chuan é uma escola que se aprimora o Kung Fu. Você vai aprender a ser tigre e dragão. Interessante. Né? É muito interessante nesse sentido. E você trabalha já há quanto tempo? Quanto tempo você demorou até conseguir chegar no patamar que você chegou hoje, virar instrutor? Assim, a gente começa praticando. Eu acho que se alguém deseja hoje ser instrutor, o ideal é que ele pelo menos pratique uns 2 anos, depois venha fazer um curso. Hoje eu fui formado pelo ABEC, Associação Brasileira do Estilo Shen, né, onde eu fiz um curso que durou 2 anos e meio. É um curso longo, a gente faz encontros, ia fazendo encontros, ia estudando em casa também. Demora um tempinho, pelo menos assim uns 5 anos para poder começar a dar aula. Tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer? Ou, sei lá, de repente tem problema de coluna, tal coisa não posso fazer? Como que funciona? A primeira contraindicação que a gente pede é o seguinte: a voz do médico. Se o médico disser para a pessoa, normalmente há médicos que não conhecem como funciona a técnica do próprio Tai Chi Chuan, então a gente pede à pessoa que chega assim, olha, por favor, fale para o seu médico, se você não puder fazer uma hidroginástica, você não poderá iniciar o Tai Chi, pelo menos na parte de movimentação. Mas a gente, por um outro lado, como a arte ela é composta de vários segmentos, por exemplo, nós temos meditação, inclusive parada. Ela pode fazer o Tai Chi Chuan na parte da meditação. Como uma forma de relaxamento, como talvez. uma forma de relaxamento. Dentro da própria meditação, você pode fazer o processo imaginativo de estar fazendo a coreografia do Tai Chi. Então, existe todo um trabalho mental que pode ser feito com essa pessoa. Nesse sentido, qualquer pessoa poderia fazer Tai Chi. Mesmo um cadeirante pode aprender a fazer Tai Chi. Só que vai entrar na dimensão da pessoa. Dentro da necessidade dela e até onde ela vai, né? Onde ela pode ir. E você comentou agora uma coisa que eu achei interessante, que é a parte de coreografia, né? Porque eu acho que todas essas técnicas orientais têm todas uma sequência, né? Seja luta, seja... Como que funciona isso dentro do Tai Chi Chuan? Então, a filosofia do Tai Chi, ela acredita que tudo está em movimento. Então, por isso, a maioria das atividades elas são feitas com o movimento. E a gente trabalha com a noção de que tudo também está se transformando.
Então, por exemplo, existe uma parte da ginástica que a gente chama de Qigong, né, que é exercício de repetição da energia. De repente você vai lá e faz um movimento e externaliza facialmente um rosto bravo, e num outro movimento você sorri. É quase uma dinâmica teatral, mas a pessoa começa a fazer experimentações das suas sensações, e isso vai gerando um trabalho de autocontrole também psicológico. É igual assim, se eu te perguntasse como pode ser classificado o Tai Chi Chuan, na verdade, ele é uma mistura de fatores. Igual, por exemplo, não é uma arte marcial apenas, mas também não é só uma dança, não é uma filosofia, talvez, de vida. Então, o governo chinês caracterizou o Tai Chi Chuan como arte patrimônio da cultura deles. Tanto que quando teve as Olimpíadas de Pequim, ou Beijing, aparece o Tai Chi Chuan feito por milhares de praticantes na apresentação da própria Olimpíada. Então, para eles é um grau de importância que a capoeira nossa deveria ter e que não tem. E que não tem, com certeza. Infelizmente, e graças a Deus abriu grande espaço à capoeira. É uma coisa cultural, né? Isso dá um status enorme à arte lá. É considerado assim um dos 4 grandes estilos de artes, né? É um estilo interno, porque envolve tanto a parte física, mas principalmente a mental. Né? É uma arte que dá para a gente divulgá-la como um contato com a cultura chinesa. O governo chinês afirma que o Tai Chi Chuan seria a expressão corporal da síntese da própria cultura chinesa. Muito bacana isso. E quantas pessoas você acha que aqui no Brasil já aderiram, talvez, à técnica? Você acha que hoje em dia a aceitação é maior? A técnica chega no Brasil, principalmente como exclusivamente, tem um caráter de exclusividade como arte terapêutica, voltada tanto que entra dentro do rol de terapias alternativas, o Tai Chi Chuan. Mas hoje já se começa um movimento, aqui mesmo na cidade, tem eu como instrutor, tem o instrutor Rafael também, colega meu, que a gente trabalha o Tai Chi terapêutico, marcial e lúdico, que aí implica ele enquanto arte. A gente poderia fazer um teatro de expressão corporal utilizando o próprio Tai Chi Chuan. Né? Eu me lembro que quando eu fiz o curso de Tai Chi, uma das provas, a minha opção da prova final foi construir uma coreografia, onde você é preparado a aprender a construir uma coreografia nova. E isso me deixou muito encantado com o Tai Chi, porque ele mostra, se você conhece os princípios da arte, você é capaz de produzir um novo. E é como se fosse um professor de dança que tem que estar sempre construindo coisas novas. E ao mesmo tempo você respeita toda uma tradição que você tem que crescer nela. Muito bacana. A gente vai continuar esse papinho depois do comercial, Luciano, muito obrigada. E não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta batendo mais papo ainda sobre Tai Chi Chuan, explicando quem pode e quem não pode praticar, e o que você precisa fazer para também, né, Luciano, começar a ser um praticante, né? Então não saia daí. Quarta Mostra Casando com Estilo e Eventos. Um encontro dos melhores profissionais de casamento com o charme da região serrana. Venha se encantar. www.casandocomestilo.com.br. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! E o Terra Santa, Glória TV, está de volta, conversando com o Luciano Vasconcelos, instrutor de Tai Chi Chuan, e conversando aqui, descobri que também faz vários outros trabalhos dentro do Terra Santa.
E é sobre isso que eu queria conversar contigo agora, Luciano. Como que funciona, como que foi esse teu encontro, esse teu trabalho dentro do Terra Santa? Então, quando eu cheguei no Terra Santa, a primeira proposta foi trabalhar com os pequeninos. E a gente conseguiu fazer um trabalho durante um ano com uma turma que tinha média de 9, 10 anos. E dentro desse trabalho a gente conseguiu levar representantes aqui de Petrópolis, graças ao apoio do Terra Santa e também meu voluntariado na época, a gente conseguiu levá-los para um evento chamado Tai Chi Rio Open. E essas crianças se apresentaram lá, todas ganharam medalhas, foi uma coisa alegre, principalmente porque dentro do princípio do próprio Terra Santa, nós tínhamos a preocupação de ajudar a autoestima dessas crianças. Hoje, desse grupo, muitos já não estão mais no Terra Santa, nós temos 2 praticantes ainda do grupo que permanecem. Deram sequência ao trabalho. Isso, deram sequência e eles estão hoje... Projeto Aquarela, agora se inseriram no projeto Cultura pela Paz, que é muito legal, que abarca todas as idades, né? E eu te pedi também para contar um pouquinho como que funciona isso, como que você trabalha lá, quantas vezes por semana você está lá, como que é feito esse trabalho com os jovens, com os idosos, quantas vezes por semana? Então, nós estamos lá dando as aulas de Tai Chi toda terça e quinta. Às terças-feiras, a gente sempre inicia com prática de meditação, onde a gente abre esse momento de meditação ao público em geral. É gratuito, as pessoas que quiserem praticar na terça-feira, meia hora. De qualquer idade. Qualquer idade, podem ir lá praticar, tá? A gente passa algumas técnicas de meditação. E logo em seguida, às 18 horas, na própria terça, a gente inicia o treinamento de Tai Chi, que vai até às 19 horas. Na quinta-feira, a gente começa às 17h30 com o Tai Chi e vai até às 19 horas. E o grupo está um grupo bem coeso. Acredito, inclusive, que na próxima semana a gente deverá ter umas 5 ou 6 vagas, se alguém se interessar. Até procure, vou te pedir para né? deixar o telefone, como é que pode fazer para entrar em contato, para começar mesmo a praticar o Tai Chi. Isso. Essas 5 vagas ou 6 que deverão estar aí abertas são de pessoas que se inscreveram e não compareceram no projeto Cultura pela Paz, e a gente mantém esse aí, no espaço caso, aberto. seria para jovens, a partir de jovens. A partir de 9 anos de idade até 100 anos, 250, à vontade, né? Pode participar lá. E Luciano, eu queria conversar também contigo, te perguntar como que você viu a receptividade da própria comunidade mesmo em, de repente, chegar aí na lista ali de atividades para fazer, aparece o Tai Chi Chuan, porque poucos conhecem a história, poucos conhecem, não é tão popular. Como que as pessoas receberam isso? Como que os jovens... Então, eu acho que o trabalho do Terra Santa, essa parceria nossa de conseguirmos abrir o espaço de forma acessível às pessoas, ou seja, praticamente gratuito, né? Porque a gente pede ajuda informal, ele faz a doação que ele quer. É muito importante, eu fiquei surpreso porque, assim, eu dou aula particular também lá no Terra Santa. A procura, a gente sente que enquanto procura particular, normalmente o Tai Chi fica privilegiando uma determinada classe privilegiada, né? Então, quando a gente vê que o público que não tem tantas condições procura a arte, é um grande presente. Porque não é modismo, né? Não é um modismo, e não está na moda simplesmente fazer Tai Chi assim. Ou as pessoas são muito bem informadas e procuram o Tai Chi Chuan, reconhecem a importância dele, e graças a Deus, e principalmente assim, a abertura do Terra Santa e manter essa atividade lá, a gente tem conseguido manter um bom grupo de Tai Chi. É isso que eu ia te perguntar, com quantas pessoas você trabalha no geral, juntando todos os projetos? Se hoje a gente juntar todos os projetos, olha... Então, assim, só no projeto hoje nós temos lá, vai dar 80 pessoas mais ou menos da melhor idade. O que é um número significativo. Número significativo.
Mas esse grupo do Cultura pela Paz, pode-se dizer que tem 100 pessoas praticando Tai Chi dentro do Terra Santa. Bom, um número bom. É? E quem quiser participar, quiser saber, de repente conhecer um pouquinho mais sobre a técnica, como que ela pode fazer? Tem algum site, um telefone que ela possa entrar em contato e falar com você? Então, pode ligar para o meu telefone pessoal, não tem problema, que é DDD 24 8122 9277. Repetindo, 8122 9277. Também pode entrar na lagarto-azul blogspot.com, que é o blog onde eu apresento todos os horários que acontecem as aulas, tudo direitinho. Ou ligar lá para o Terra Santa, também é uma possibilidade. Tem o site também, terrasanta.org.br. Isso. E pedir informações. As aulas acontecem no Terra Santa toda terça e quinta às 17h30. E no caso, aberto para a população em geral para meditação seria na terça-feira? Terça-feira, essa primeira parte do treino é aberta ao público, que é a meditação na terça-feira às 17h30. E termina às 18 horas. É só meia horinha. Meia horinha. E nessa meia horinha, como que funciona isso? Como que é feito esse trabalho? Eu fiquei numa curiosidade imensa, porque eu sou uma pessoa que é difícil parar para se concentrar. Nessa meia hora, consegue mesmo a pessoa se concentrar, a pessoa relaxar? Olha só, um iniciante que quer praticar meditação, muita gente tem muita dificuldade de parar, de criar um momento para si, uma vez que a nossa cultura nos estimula a estar em movimento 24 horas por dia, né? O cara vai dormir e sonha que está trabalhando. Então ele precisa de aprender... Dorme com o telefone embaixo do travesseiro. Aprender a fazer a ginástica da mente. E a meditação nada mais é do que uma ginástica mental. Aos poucos ele começa, ao invés de ser simplesmente espontâneo, a ter um autocontrole dos processos mentais. E nesse caso, como que isso melhora no dia a dia, na prática? A própria vida da pessoa, esse momento que ela tem de parar, que ela precisa parar. Por exemplo, como você vê o benefício, como você vê a reação das pessoas, como melhora a qualidade de vida? São várias formas de meditação, né? Uma pessoa que entra num estado de oração e ela foca no seu diálogo com Deus ou na sua crença pessoal, ela nesse momento... E ela chega a um momento de silêncio. Quando ela chega a esse silêncio, ela entrou no exercício de meditação. E é uma atitude de abertura onde pode surgir a resposta. Só que é uma resposta que não foi pela pura especulação ou pelo nervosismo, ansiedade. Não, foi um momento de deixar o silêncio falar. Né? Todo mundo precisa desse momento. Todo mundo precisa. E para quem é cristão, por exemplo, Terra Santa, queira ou não queira, é uma instituição que tem um fundamento franciscano. É um momento em que Deus fala. Com certeza. Então é aquele momento que você precisa parar e precisa escutar. Precisa falar, parar e se exercitar. Essa meditação ela pode ser útil na vida religiosa, ela pode ser útil na vida profissional. No dia a dia, agora você tocou nesse assunto, no dia a dia isso pode ser um momento também da pessoa se trabalhar ela mesma, ela se exercitar a conseguir frear. Do tipo, peraí, eu tô com problemas, eu tô preocupado, eu tenho 1000 trabalhos, 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo e de repente frear e falar, peraí, eu preciso parar. Preciso tirar 2 minutos para pensar. É tipo um exercício, talvez? É assim, o Tai Chi, como me levou a entrar de alguma forma em contato com a cultura oriental, e a gente percebe assim que na cultura oriental não existe muita perspectiva assim do indivíduo como aqui no Ocidente. Eles pensam de forma coletiva. Mas estranhamente, o trabalho de amadurecimento ele é totalmente personalizado ao indivíduo. Totalmente individualizado. Isso é muito, mas só que é em forma de interioridade. Então a pessoa tem que buscar o tempo todo, estar em contato consigo mesmo, para que ela possa aprimorar-se em suas técnicas de relação. Melhorando qualidade de vida, relacionamentos, tudo, né? Tecnologia não é simplesmente produzir tecnologia eletrônica. Existe uma tecnologia que é do espírito.
que eu acho que é mais difícil, não é não, de ser alcançado. É, porque nós somos Hoje, praticamente no mundo de hoje, induzidos a ser espontaneidade cultural. Em outras palavras, é apenas repetir. E achando que isso é algo próprio nosso, mas só que você, aos poucos, quando entra em contato com si, você abre espaço para uma verdadeira liberdade. talvez seja a liberdade. Né? A liberdade. E, Luciano, assim, eu queria que você deixasse um convite para quem estiver interessado assim, em conhecer um pouquinho mais sobre o Tai Chi Chuan, procurar. O que você falaria para quem, de repente, está interessado, não tem coragem, de repente tem medo porque pensa que é uma coisa e é outra completamente diferente? O que você diria para essas pessoas para procurarem Tai Chi? Eu sei que o Tai Chi muitas vezes é divulgado simplesmente como uma arte de uma coreografia, onde as pessoas, através de movimentos lentos, vão adquirindo saúde. Mas podem ter certeza, sim, que é muito mais que isso, do que uma estética de movimento. É uma interioridade. E todos que quiserem experimentar, se conhecer, se respeitando o próprio tempo, dá um pulinho lá no Terra Santa, aproveita para conhecer o Terra Santa e faça uma aulinha. Conhecer o trabalho todo, né? Conheça o trabalho todo e faça uma aulinha com a gente para se dar a chance de conhecer. Então, assim, só para a gente encerrar, só para lembrar, os horários, então, terça e quinta-feira? Terça e quinta, às 17h30, sendo que na terça-feira nós iniciamos com prática de meditação. E lembrando que tem 5 vagas, né? 5, 6 vagas ainda. 5, 6 vagas, semana que vem ainda a gente poderá estar, as pessoas poderão estar se reinscrevendo. A partir de quarta-feira. A próxima quarta-feira. Isso, porque na terça-feira eu repasso a lista daqueles que não foram. Ah, então, gente, olha, fica ligadinho aí. Na próxima quarta-feira já pode entrar em contato. Procura o site do Terra Santa, terrasanta.org.br. Ou se não, qual é o seu telefone? 8122-9277. Então, que aí você já fala direto, já com o instrutor, já conhece. E de qualquer forma, se quiser conhecer, terça-feira, né, 5h30, horário de meditação. Horário de meditação. E aqueles, assim, se por acaso ultrapassar as vagas do projeto, lembrando, a gente também tem espaço para aulas particulares. Aí, no caso, a aula particular é uma pessoa só, você trabalha? Não, aí pode participar do grupo, mas aí excedeu a... É um grupo menor. Isso. Então tá bom, Luciano, muito obrigada pela entrevista. E fica aqui o convite. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Tai Chi Chuan, o que é, como funciona, tá lá no Terra Santa, visite nosso site www.terrasanta.org.br. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela audiência, um forte abraço e até a próxima. Tchau.